Agora a gente te dá uma dica. O fim de semana está quase chegando e um programa legal para fazer é visitar a exposição que conta os 30 anos de história do fanzine Tchê. A repórter Patrícia Salvadori foi até Gravataí, no Quiosque da Cultura, conferir o trabalho que já ganhou o prêmio Ângelo Agostini, considerado o Oscar dos quadrinhos. Confere aí. Da paixão por histórias em quadrinhos, cinemas e música, na vibe do Faça Você Mesmo, que surgiu o Tchezine. São mais de 40 edições com colaboradores bacanas que defendem essa tradição. Nada tradicional para quem se liga no underground. Um recorte dessa trajetória foi escolhido por um coletivo artístico e está em exibição. A gente resolveu fazer uma homenagem aos 30 anos do fanzine Tchê e transformar o Quiosque da Cultura num enorme fanzine. Na verdade, tu tem um grande Tchê aqui, com as 20 edições, primeiras edições, e com mais algumas histórias em quadrinhos selecionadas pelo Denilson Reis, né? Vem daquela coisa assim, de uma época pré-digital, que é a época analógica, como a gente diz, onde a gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha comunicação nenhuma, né, dessas redes sociais. Então tudo se fazia através de cartas. E eu curtia muito essa questão da cultura mais underground, ou seja, estava surgindo ali depois da ditadura militar, o movimento punk. Eu, como adolescente, comecei a ter o meu próprio dinheiro trabalhando, então eu virei um cinéfilo de ir todo final de semana no cinema, e através do cinema eu entrei em contato com os quadrinhos. Fanzine é uma revista de fã, né? Às vezes as pessoas não sabem direito o que significa a palavra fanzine. Então é quando o fã, ele mesmo toma para ele essa questão do artista autoral e traz no traço dele, na história dele, histórias que remetem àquilo que ele conhece de histórias, enfim, dos quadrinhos antigos, né? Ele traz para a realidade dele. E a história que tem aqui também são de vários artistas do Brasil, que o Denilson tinha contato através de cartas, que mandavam para ele, então, por correio, as histórias em quadrinhos ou, enfim, os textos, e ele divulgava e criava o seu fanzine, retribuindo depois, através de cartas também, distribuindo de volta para os artistas que deram alguma contribuição, né? Então, o coletivo, pensando nesse sentido, também é uma série de artistas autorais que se reúnem e procuram trabalhar a sua arte, né? E divulgar ela e mostrar também que as pessoas podem criar suas artes. E o Denilson, com o Quadrante Sul, com o coletivo de quadrinhos, sempre foi uma grande influência para mim e para o próprio coletivo. Se hoje a gente existe como grupo de artistas, é uma influência dele. Então, era uma coisa natural homenagear, uma coisa de fã, ídolo. Claro, guardar as proporções, assim, mas é exatamente isso, trazer alguma coisa que marcasse toda essa nossa trajetória aqui. Hoje a galera bota lá no Instagram, enfim, blogs, essas coisas. E eu já estava demais, numa época que não tinha isso, descobri que existia as publicações alternativas, independentes, que o pessoal chamava de fanzine, que é a revista de fã. E aí eu comecei a fazer fanzine em 87 para colocar no papel essas coisas que estavam borbulhando na minha cabeça, né? Uma coisa de adolescente, assim, tipo, vou ter que fazer isso, enfim, né? Então, vou ter que botar no papel isso daí. E aí botei. Só que a coisa foi indo e chegou a 30 anos, quer dizer, a minha vida toda tá passando e o fanzine tá me acompanhando, né? Que tipo de relação ela estabeleceu com um público que estava querendo uma informação que não estava muito no mainstream? Pois é, isso é o mais bacana, né? O fanzine teve esse papel de trazer as informações, de dar voz para muita gente que não tinha espaço no mainstream, como tu colocou. Então o fanzine, ele se coloca nisso. Hoje, a gente dando uma olhada nesse material e acompanhando o trabalho que eu ainda faço, a gente vai ver que muitos artistas que hoje vivem da arte do quadrinho, ou seja, são, como eu digo, trabalhadores, né? A profissão deles é fazer quadrinhos, é escrever roteiros e tal. Esse pessoal começou através dos fanzines, e o Tchê deu voz a muita gente. Além da mostra, no mês de fevereiro também vão ocorrer atividades como bate-papo, oficina de zines e a projeção do filme Fanzine Tchê, 30 anos de resistência, um documentário que resgata o pioneirismo alternativo da publicação.